Fique agora com uma palavra de Deus para abençoar sua vida. Um culto realizado na Igreja Assembleia de Deus, Catedral da Família, em Goiânia, Goiás. Vamos orar nesse instante. Querido Deus, te louvamos pela tua presença. Ó Deus, nos alegramos por cada irmão, por cada irmã que está aqui, ó Deus, na tua igreja. Ó Paizinho, recebendo a tua palavra com um coração aberto, um coração contrito, ó Deus, porque tem sede, tem fome daquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Usa mesmo o teu servo, ó Pai, como autoridade, como canal para ser ministrador aos nossos corações. Nós te pedimos nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Louvamos a Deus por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos a palavra do Senhor. A terceira lição que nós iremos estudar nesta manhã, e ela está fundamentada aí no texto bíblico, se você não tem a revista, em Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 11. Isso é uma doxologia, é um hino que Paulo canta para exaltar a humildade de Jesus. Humildade essa que deve ser exemplo para todos nós. Então ele vai dizer aí, a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, ainda vai dizer: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Está aí, meus irmãos, o texto básico para a nossa lição nesta manhã, que vai tratar acerca dessa pessoa maravilhosa, sublime, gloriosa, a pessoa de Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Assunto tão pertinente, assunto tão necessário para a igreja pós-moderna, para a igreja atual. Haja vista que nós vivemos em um tempo de crise teológica, um tempo em que se inventam muitos cristos, muitos aí cristos que não estão em conformidade com a palavra do Senhor. Portanto, esse assunto é de extrema relevância para a igreja na atualidade. A autoridade de Cristo para remir os pecadores, na introdução aí o autor vai dizer, é o tema deste estudo, o qual está em estreita conexão com a autoridade soberana de Deus e diz respeito à vida que Ele oferece na cruz. Portanto, Cristo é autoridade no universo, porque foi Ele que pintou o universo de vermelho com o seu próprio sangue. Foi Ele que desceu sozinho o lagar. Ele, o único digno de desatar os 7 selos e abrir o livro do mistério de Deus. Ele, a segunda pessoa da Trindade. Ele, o Filho do Pai, que teve a coragem de perder toda a visibilidade da glória e descer aqui e conviver com os homens e tabernacular com os homens, sentir as nossas dores, nossas decepções, nossas frustrações, e no final de sua vida entregar-se a si mesmo por todos nós. Não morreu como um mártir, não. Ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou-la voluntariamente. Jesus não foi um mártir, Jesus foi o Cordeiro de Deus que morreu por nós para nos remir de todo o pecado. Por isso Ele é a autoridade suprema. A Jesus a glória, a Jesus
o louvor para todos sempre. Meus irmãos, o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a autoridade plena, a autoridade completa de Cristo. O autor vai dizer aí que a lealdade dos cristãos é devida somente a Jesus, não a credos, tradições ou instituições religiosas, uma vez que por meio dele manifestam-se a vontade salvadora de Deus, o meio divino para a restauração do pecador e as diretrizes para a existência da igreja, seu corpo. Eu só faço uma restrição aqui a essa palavra que o escritor usou aqui, lealdade dos cristãos devida somente a Jesus Cristo, e não aos credos e não a credos e a tradições ou instituições religiosas. Eu diria que nós deveríamos ser subordinados somente a Jesus Cristo, mas devemos ser leais à instituição religiosa a qual pertencemos. É verdade, meus irmãos? Então tem uma diferença de lealdade aí, subordinação e fidelidade. É claro que nós devemos ser aí subordinados a Cristo e leais à igreja, desde aí o princípio em que essa igreja não corrompa as doutrinas bíblicas. Não é verdade? Não abra mão dos princípios bíblicos. Devemos ser leais, sim, à instituição religiosa, mas não em detrimento aí à doutrina cristã, em detrimento à doutrina bíblica. Essa foi a grande questão de Lutero, quando ele fez a reforma protestante. Na verdade, ele não queria fazer a reforma de dentro para fora. Ele queria continuar na igreja e fazer uma reforma, de fora para dentro. Ele queria fazer uma reforma de dentro para fora. Ele tentou isso, mas ele percebeu que seria impossível, e aí ele fez a reforma de fora para dentro, e alguns imaginam que foi um tipo de subversão, de rebelião, mas a verdade não foi essa. Não dava para conviver ali com todas aquelas indulgências, com todo aquele paganismo, com toda aquela idolatria, e olhar para as páginas da Bíblia conhecendo a verdade. Então, meus irmãos, nós devemos ser leais à instituição religiosa, mas principalmente subordinados a Cristo, a doutrina cristã. E a autoridade plena de Cristo, ela passa pela sua deidade, pela sua divindade. Jesus Cristo é Deus. No texto bíblico básico, Paulo descreve Jesus em forma de Deus, isto é, como Deus eterno e não apenas como semelhança ou manifestação divina. Jesus é Deus. Eu falar isso aqui aos irmãos, ano de 2013, século 21, para a compreensão nossa, é muito fácil dizer que Jesus é Deus. A gente aceita isso facilmente. Nos dias também, ali, bíblicos, no contexto pagão, seria fácil também criar-se um novo Deus. O politeísmo era algo muito presente naquela sociedade pagã. Agora, meus irmãos, aceitar que Jesus era Deus, no contexto judeu, seria uma tarefa muito difícil, muito complicada, porque o judaísmo é extremamente monoteísta, como nossa religião também é monoteísta. E os judeus estavam vindo aí, historicamente, de uma surra muito grande, que foi o cativeiro babilônico, em função da desobediência, da apostasia e do paganismo. Se tinha uma coisa que eles não aceitavam, era outro Deus na vida deles, na religião deles. Agora, aparece Jesus, dizendo que era Deus, ou que é Deus. Eles ficam assustados, eles ficam perplexos. Às vezes a gente olha para o texto bíblico e diz, mas, puxa vida, como esse povo é incrédulo, como esse povo é duro de coração. Mas não seria fácil para eles acreditar que existia mais um Deus, concorda comigo? E que esse Deus, o Deus Criador, tinha um filho, e que esse filho agora aparecera e está no meio deles. Os irmãos acham que seria fácil acreditar, eles que estavam vindo aí de muita surra em função do cativeiro babilônico e uma religião extremamente monoteísta? Então seria um desafio muito grande para eles conceber essa ideia que Jesus realmente é Deus.
Em função disso, tiveram ali várias divergências, vários confrontos, vários embates, mas a história de Jesus, a caminhada de Jesus, as palavras de Jesus, as ações de Jesus vão demonstrando que Ele é realmente divino, que Ele realmente é Deus. No prólogo de João, capítulo 1, versículo 1, diz que Ele é Deus, Ele é o Verbo, Ele é a própria palavra. Interessante, meus irmãos, que o livro de João começa: no princípio era o Verbo. Se eu fosse dar uma ideia aí para organizar a Bíblia, quando eles estavam ali concatenizando ela, eu teria dito o seguinte: olha, comece o Evangelho, ou comece o Novo Testamento com o Evangelho de João, ficaria até mais bonito em consonância com Gênesis, né? Porque Gênesis começa dizendo no princípio, e João começa dizendo no princípio. Seria muito mais, eu acho, interessante. E o primeiro versículo vai apontando que Jesus é realmente Deus. Ele é realmente divino. E nós vamos observar aqui nessa revista quais são os predicados que nos apontam que Jesus é realmente Deus. O texto ainda vai dizer aí do autor que nós precisamos reconhecer a divindade de Cristo, o verdadeiro Deus, e a vida eterna, pois Ele é e tem tudo o que precisamos para um relacionamento espiritual sadio com Deus. Um grande teólogo disse, meus irmãos, que se nós não acreditarmos que Jesus é Deus, toda a teologia do Novo Testamento pode ser jogada fora, inclusive todos os livros, porque todos os livros do Novo Testamento pressupõem-se que Jesus é realmente Deus, Ele é realmente divino, Ele é o Senhor, o Quírios, que nós vamos ver um pouco mais à frente. As obras que Ele faz, as palavras que Ele pregou, os ensinos poderosos que Ele proferiu, tudo identifica que Ele realmente era Deus. C.S. Lewis, o grande sábio lá de Oxford, disse o seguinte após se converter a Cristo: olha, ou Jesus era louco, ou ele era Deus, porque só um homem louco ou Deus podia fazer o que Ele fez e dizer o que Ele disse. Eu fico com a segunda opção. Jesus é Deus, e Ele demonstrou em toda a sua história, e tem demonstrado até hoje, que Ele é o grande Deus, divino, santo e perfeito, e que está no nosso meio nesta manhã, através do seu Espírito Santo, o representante legal dele na terra. Mas eu gostaria de ler com os irmãos ainda Colossenses capítulo 2, versículo 9, porque não são minhas palavras que podem convencer você, mas a Bíblia Sagrada que nos convence, meus irmãos, porque ela é a inspiração divina para o nosso coração. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Observe o que o texto vai dizer: porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que coisa impressionante. Nele habita corporalmente toda, não é alguma coisa, ou parcialmente, não, mas toda a plenitude da divindade. Nós vamos observar, meus irmãos, em alguns tópicos que nos mostram aí que Jesus é realmente divino, que Ele realmente é Deus. Primeira coisa, a sua filiação. Ele é chamado de Jesus, o Filho de Deus. Os evangelhos narram que o Pai concedeu ao Filho unigênito sua autoridade. Jesus, desde cedo, já tem consciência que Ele é Filho de Deus. Os irmãos lembram daquela história em que ele ali se perdeu dos seus pais e ficou no templo, e os pais foram embora, depois voltaram para buscá-lo, e o achando, disse: meu filho, onde você estava? Ele disse: eu estou cuidando dos negócios do meu pai. Ele já tinha essa consciência desde cedo que Deus era realmente o seu pai. Logo depois, ele vai dizer o seguinte, lá em João capítulo 5: eu trabalho até agora e meu Pai trabalha também. Meus irmãos,
Os textos bíblicos aí são ricos em referências para nos mostrar esta verdade, que Jesus é o Filho de Deus. Hoje, muitas pessoas ficam assustadas com essa ideia, Jesus Filho de Deus. Os muçulmanos, por exemplo, não entendem, eles não conseguem conceber Jesus como Filho de Deus. Eu tinha um cunhado que era muçulmano, nascido bem ali pertinho de Jerusalém, uma cidadezinha chamada Mazar-e-Sharqiya, pertinho de Jerusalém, talvez você passou por lá. E ele dizia o seguinte para mim: cunhada, como que eu posso dizer que Jesus é Filho de Deus? Como Deus teve um relacionamento sexual lá no céu e teve um filho? Olha como que eles pensam nessas categorias, né? Deus não pode ter filhos. Os espíritas, eles não acreditam que Jesus também é o Filho de Deus. Eles dizem que Jesus é o médio dos médios, é o médium mor, é o médium por excelência. Os testemunhos de Jeová nem chegam a dizer que Jesus é Deus. Eles dizem que Jesus é Deus pequeno, é um Deus em miniatura. Por isso, jamais você vai ver um testemunho de Jeová, aí, eles que são a herança dos unitaristas que surgiram no primeiro século da igreja cristã. Eles jamais oram em nome de Jesus, porque para eles Jesus não é Deus. Jesus é um Deus pequeno, é um ser aí espiritual em miniatura, né? Os mormons não afirmam que Jesus é o Filho de Deus, eles dizem que Jesus é o irmão mais velho de Lúcifer. Os judeus, da mesma forma, jamais dizem que Jesus é o Filho de Deus. Eles dizem que Jesus foi um forasteiro que passou por aquelas terras. Mas a minha Bíblia e a sua Bíblia afirma: Ele é o Filho bendito do Pai. Ele é o unigênito de Deus. Abra a sua Bíblia aí em João capítulo 20. Versículos 30 e 31. Os irmãos sabem que João escreveu até o capítulo 20 do Evangelho de João. Até o capítulo 20, que foi João que escreveu. O capítulo 21 foi um adendo que se fez depois. Até o capítulo 20 foi João que escreveu. E nos últimos versículos aí do capítulo 20, olha aqui, meus irmãos, uma testemunha ocular de Jesus. É o discípulo amado de Jesus. É alguém que andou ao lado de Jesus, que viu todos os milagres, que viu todas as obras, que ouviu todas as palavras, que passou junto com Jesus todos os momentos do seu ministério. Olha o que João vai dizer. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu já preguei aqui aos irmãos sobre os 7 milagres do Evangelho de João. João registra só 7 milagres, milagres bombásticos, tremendos. Só 7 milagres nós vamos encontrar no Evangelho de João. Tem um milagre do capítulo 21, mas não foi registrado por João. João registra só até o capítulo 20. E ele disse: olha, esses milagres, Jesus fez muitos outros milagres. Não deu para relatar todos, mas estes aqui que eu registrei, foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo. Olha que coisa interessante. A fé, meus irmãos, ela não pode ser produzida apenas quando nós ouvimos a palavra de Deus. A fé pode ser produzida a partir de uma leitura. Senão João não teria dito: eu registrei para que creais. Então eu registrei esses milagres para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Quais foram os milagres que João registrou? Milagres tremendos. Transformação de água em vinho. Só Deus podia fazer o milagre daquele. Transformar um líquido em outro, que coisa impressionante. Diferente de nós, né? Quando eu pastoreava uma igreja ali em Anápolis, apareceu uma igreja pequenininha, perto da nossa, e os irmãos falavam que a pastora lá daquela igreja, toda a ceia, ela orava e Deus transformava água em vinho. Eu comecei a perder membros, fiquei preocupado. O povo gosta dessas coisas, né, de novidade. Qualquer coisa que surge, o povo vai. O povo não gosta de coisa boa, de ortodoxia, de teologia correta, de gente séria. O povo gosta desses movimentos que aparecem, eles vão. Aparece um rema, eles vão. Aparece um negócio, eles vão. Qualquer coisa, qualquer vento, eles vão. Eles não gostam de coisa assim pautada na palavra de Deus, bem certinha. Eles gostam de novidade. E aí apareceu aquela mulher dizendo lá, meus irmãos, que quando ela orava, Deus transformava a água em vinho.
E os irmãos começaram a ficar surpresos, como que essa mulher é poderosa, né? Que igreja maravilhosa, todo mundo queria participar daquela igreja, até eu fiquei curioso, o que está acontecendo lá, né? Que coisa, Jesus. Dobrei o joelho, orei muitas madrugadas, por que eu oro e não acontece? Meus irmãos foram descobrir, ela tinha uma técnica, que ela colocava lá um pozinho, sabe, uma essência, e jogava água, e misturava, e aquilo virava um suco de uva, aquela água. Descobri outras coisas mais, e quando os irmãos perceberam que tudo aquilo era um engodo, um engano, sumiram e desapareceram, e as portas se fecharam. Mas fica o escândalo para o Evangelho, não é verdade? E para o nome de Jesus. Jesus fez esse milagre tremendo, ele transformou água em vinho, o mestre Sala ficou sobressaltado, e todos aqueles ali. Jesus curou um homem à distância, o Evangelho de João registra isso. Ele disse: vai porque o teu filho já está são. O homem saiu correndo, e quando ele encontrou os seus empregados pelo caminho, os empregados disseram: só pode ficar tranquilo, porque o menino já não tem nada, o menino já está curado. E quando ele chegou diante do garoto, disse: meu filho, que hora que você ficou curado? Ele disse: 1 hora. Ele falou: foi justamente a hora que Jesus proferiu a palavra. Que coisa impressionante, para se cumprir o salmo, que ele disse que enviaria a sua palavra e curaria a todos. Depois, meus irmãos, Jesus faz outro milagre no Evangelho de João. Jesus cura lá o paralítico do tanque de Betesda, casa de misericórdia, 40 anos estava sofrendo ali, né? 38 anos, aproximadamente 40. Jesus anda sobre as águas do mar, que coisa, só Deus podia fazer aquilo. Tudo isso vai provando que Jesus é realmente Deus, e João vai registrando: olha, eu estou registrando esses milagres para provar que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus, e para que vocês creiam que Ele realmente é Deus. Então, meus irmãos, a partir aí de tudo isso que Jesus está fazendo, a teologia judaica e até a teologia cristã precisou ser repensada. Daí surgiram os pais da igreja para pensar a teologia, dizer: olha, não existe um só Deus, existe, aliás, um só Deus, mas em 3 pessoas, a gente precisa discutir isso. E aí houve grandes concílios na igreja primitiva, como o concílio de Nicéia no ano 325, para saber acerca dessas 2 naturezas de Cristo, e a saber acerca desse Filho de Deus. Depois do grande concílio de Calcedônia, no ano 451, da era cristã, onde definiu-se as 2 naturezas de Cristo. Não, ele é 100% homem e 100% Deus. Eles deram até uma terminologia, né? E eles disseram que Jesus, por sua natureza hipostática, nota aí que vai cair na prova daqui a pouco, essa palavra tão difícil, né? Jesus possui 2 naturezas, sobre ele subsistem essas 2 naturezas, humana e divina. A partir daí, eles começaram a elaborar a teologia, ou a doutrina da Trindade. Ele disse: é um Deus só, mas ele se manifesta de várias formas. Ele é o Deus Criador, mas ele tem um Filho, o Salvador, o Redentor, e tem o Espírito Santo, que a gente percebe também que ele é Deus. Ele é Deus. E ele também está agindo nessa história da salvação. Então, a partir, meus irmãos, de todo esse pano de fundo histórico, teológico, começa a elaborar a doutrina da Trindade. Foi uma necessidade para pensar aí nesse um Deus só, em 3 pessoas. Então, nós temos aí esse outro fato que nos mostra que Jesus realmente é divino, ele é o Filho de Deus. Outra coisa que vai nos mostrar que Jesus realmente é Deus, ele é divino, é porque ele era poderoso na palavra. Jesus tinha uma pregação diferente dos rabinos. Os rabinos, quando citavam ali os seus ensinos, eles usavam como referência os mestres anteriores. Agora, Jesus não. Jesus, meus irmãos, ensinava com base na sua própria autoridade, diferente dos rabinos. Por isso que causou um sobressalto muito grande ali aquelas pessoas. Eles ficaram sobressaltadas, porque elas disseram: ele ensina diferente dos rabinos. Os rabinos fazem referência aos seus mestres que viveram antes deles, mas Jesus não. Ele se baseia na sua própria autoridade. Ele diz mais ou menos o seguinte: olha, Moisés ensinou vocês acerca disso, eu, porém, vos digo. Olha que diferença. Moisés disse: não adulterarás, eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher e cobiçá-la já cometeu o pecado em seu coração, porque a partir de agora
o pecado não será julgado na ação, o pecado será julgado na motivação. Ontem teve um irmão lá na loja, né, e está frequentando, um promotor até de justiça, uma pessoa instruída, secularmente falando, mas com uma crise tremenda, porque ele está numa igreja aí, em que a primeira coisa que o pastor fez foi dar uma cartilhinha para ele, né, de pecados. Aqui a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar esse tipo de roupa, não pode usar isso aqui, não pode usar coisa tal. E eu comecei a conversar com ele, e eu disse: meu irmão, a grande verdade é que Deus não julga o pecado na ação, Deus julga o pecado na motivação. É claro que a compostura cabe bem ao servo do Senhor, à mulher de Deus, ao homem de Deus. Mas Deus não te pergunta que roupa você vestiu, Deus te pergunta por que você vestiu. Porque se você vestiu uma saia ou uma calça, ou qualquer outra roupa, com outros interesses, você já pecou. Porque o pecado agora não é julgado na ação, mas sim na motivação. Deus vai sempre te perguntar por que você vestiu, ou o que você vestiu. Os irmãos estão entendendo? Amém? Então Jesus vai ensinando agora diferente, por isso que causa perplexidade, e as pessoas ficam assustadas, muitos desaparecem, até somem da presença de Jesus. Teve até um momento em que muitos foram embora, ficaram só os 12 ali. Jesus disse: olha, e vocês não querem ir? Pedro disse: Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna, não dá para ficar longe do Senhor, a gente tem que ficar perto do Senhor. Mas Jesus ensinava de forma diferente, porque Ele era poderoso em palavra. Portanto, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 29, para confirmar esta verdade que eu estou falando aqui aos irmãos nesta manhã. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como aos escribas. Ele é o grande legislador, por isso ele tem todo o direito de usar as palavras que ele usou, de dizer o que ele disse. Eles disseram no passado: eu porém vos digo. Moisés disse: não matarás. Eu porém vos digo: aquele que se enraivecer contra o seu irmão já cometeu aí o assassinato. Então Jesus ensina de forma diferente, ele tem autoridade, e por isso muitas perguntas eram feitas a Jesus. Observem como eles eram aí sutis nas perguntas. Mateus capítulo 21, versículo 23, eles querem pegar Jesus em alguma falha, em algum erro. De onde vem essa autoridade dele? Por que ele ensina assim? Nós queremos saber. Quem pode falar como ele? Só Deus. E por que ele está ensinando dessa forma? Observe aí, Mateus capítulo 21, versículo 23, nos diz assim: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? Eles estão perplexos, estão assustados. Ele é poderoso em palavras. Agora eles estão perguntando: quem te deu essa autoridade? Por que você ensina desse jeito? Jesus aqui vai usar talvez o método socrático, né? Ele vai dizer o seguinte: olha, eu só posso responder isso para vocês se vocês me responderem primeiro uma pergunta. O batismo de João é dos homens ou é do céu? É de Deus. Aí eles foram embora, eles não tinham como responder alguma coisa para Jesus. Eu acho que o dom aqui da palavra de sabedoria se manifestou em Jesus, porque se eles disseram que era dos homens, eles causaram um problema muito grande ali, um confronto muito grande com aquela sociedade que afirmava que João realmente era de Deus, era o Batista vindo da parte de Deus. Se eles dissessem: não, João é realmente de Deus, Jesus disse o seguinte para eles aqui: então por que vocês não creram nele? Então Jesus colocou eles, na verdade, numa sinuca de bico, conforme o ditado, e eles foram embora cabisbaixos, sem ter onde pegar Jesus. Bom, já que Jesus não responde de onde vem essa autoridade, então a gente vai pedir sinais para ele. O Senhor ensina com autoridade que só é pertinente a Deus, então façam algum sinal. E aí eles começam a pedir sinais a Jesus. Observe Mateus
capítulo 12, versículo 38. Capítulo 12, versículo 38. Então alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Muitos crentes ficam intrigados aqui com esse texto, porque eles vão dizer o seguinte: olha, mas Jesus não ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra? Jesus morreu na sexta e ressuscitou no domingo. A palavra 3, a ideia de 3 aqui, meus irmãos, é a ideia de tempo perfeito. Isso aqui é um idiomatismo hebraico, tempo completo, tempo perfeito. Jesus ficou o tempo completo, que tinha que ficar no seio da terra, e depois ele ressuscitou. Então Jesus vai dizer o seguinte: nenhum sinal vai ser dado por vocês, ou para vocês, a não ser o sinal que já existiu aí lá do profeta Jonas. Da mesma forma que ele ficou 3 dias, o Filho do Homem vai ficar 3 dias, e depois vai se levantar. E esse povo continua pedindo a Jesus algum sinal. E Jesus, meus irmãos, ele é até misericordioso, porque ele vai fazer alguns sinais para provar que ele realmente é Deus, que ele realmente é divino, que sobre ele repousa aí a plenitude de Deus. E aí a gente vai observar que ele é poderoso também em obras. O autor aqui vai dizer que ele curou muitos enfermos, que ele perdoou, que ele fez grandes obras na terra. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para outras obras muito mais maravilhosas do que estas que Jesus fez na terra. Porque os milagres que Jesus realizou, outros homens do passado realizaram: Eliseu, Elias, até Moisés, foram usados por Deus, mas realizaram. Mas Jesus, meus irmãos, o poderoso em obras, ele vai muito mais além do que esses homens do passado que fizeram esses milagres. Jesus, ele pode ser considerado aí poderoso em obras, porque ele não só realizou obras que só Deus poderia fazer. Aliás, ele realizou obras que só Deus poderia fazer, como a criação do mundo, a sustentação aí de todas as coisas, a ressurreição dos mortos e até o julgamento no juízo final, coisas que só Deus pode fazer. Vamos observar aí, meus irmãos, acerca da criação. João capítulo 1, versículo 3. Abra comigo aí, para você perceber que Jesus é Deus Criador. Às vezes você fica aí assustado: nossa, que milagre tremendo que Jesus fez, curou um cego, ressuscitou um morto. Meus irmãos, Jesus fez obras muito maiores do que esta, como essa aqui que nós vamos ler agora. João capítulo 1, versículo 3, nos diz assim o texto: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sabe o que isso significa? Quando Deus criou a terra, ele estava com Deus, ou em Deus, criando todas as coisas que os nossos olhos hoje contemplam. Não só isso, meus irmãos, todas as coisas criadas subsistem por causa de Jesus. Você sabia disso? Jesus é que sustenta o universo. Quer um milagre maior do que esse? Ele é que sustenta a vida nessa terra e no universo. Observa aí Colossenses capítulo 1, versículo 17. Olha como ele é poderoso em obras. Todo o texto do Novo Testamento vai nos mostrando que ele realmente é Deus. Colossenses 1, 17. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Olha que coisa impressionante. Antes que tudo isso fosse criado, as galáxias, a terra, o universo, ele já era, ele já existia. Antes que o tempo fosse criado, ele já existia.
Aliás, Ele que criou o tempo, Ele é o Senhor do tempo, Ele é Kairos, tempo que não pode ser medido, meus irmãos. Então, quer uma obra maior do que essa? Não é verdade? O poder tremendo, miraculoso de Jesus, Ele que domina, Ele que sustém todas as forças do mundo, do tempo, da energia, da matéria, como a atração de massas, da força centrípeta e centrífuga, tudo que está no controle dEle, tudo está no controle dEle, e nada foge ao seu controle. Amém, meus irmãos? É o que o texto está dizendo. Outra coisa que a gente vai observar, que faz parte das suas obras poderosas, é a história. Ele tem o controle da história na mão. Observe aí, Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Esse texto aí tão interessante, nesse último livro da Bíblia Sagrada, que nos diz assim: todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha que coisa impressionante. O Cordeiro de Deus, Ele, Jesus, tem o direito exclusivo de abrir o livro com seus 7 selos da consumação da história. Amém, meus irmãos? É por isso que o livro de Apocalipse foi escrito, você sabia? Para nos mostrar que Deus tem o controle da história. E o livro de Apocalipse foi escrito para dizer para a gente o seguinte: olha, o jogo já acabou e Deus já ganhou de 10-0, Deus já ganhou de goleada. E Ele está lá no futuro esperando por vocês, dizendo: pode vir que eu estou esperando vocês aqui no futuro, eu venci sobre tudo e sobre todos, triunfei sobre a história, controlo a história, tenho o controle sobre todas as coisas, estou aqui esperando por vocês. Por isso Jesus, esse ser maravilhoso, o único digno de abrir os 7 selos e desvendar o mistério do livro da história humana. Amém, meus irmãos? Que obras tremendas! Como Deus, Ele fez todas essas obras, e aqui na terra Ele anunciou o reino. Que reino é esse? Um estado de bênçãos presentes. Esse reino não é um ponto geográfico, meus irmãos. Esse reino é um estado de bênçãos presentes. E nesse reino, segundo Jesus, não entra gente boa, viu? Gente boa não entra no reino de Deus. Gente boa é para a maçonaria, nada contra a maçonaria, mas gente boa é lá para o Lions Club, para o Rotary Club. No reino de Deus não entra um homem bom. No reino de Deus só entra quem é nascido de novo. Nascido de novo. Gente boa não entra no reino de Deus não, viu? Nicodemos era joia, muito gente boa, mas Jesus disse: olha, é-te necessário nascer de novo. Amém? Tem muita gente boa por aí, mas não vai entrar no reino de Deus, a não ser que experimente o novo nascimento. É por isso que às vezes eu fico preocupado quando a igreja evangélica cristã assume um discurso que a gente está vendo aí na mídia, confrontando o pecado de forma muito equivocada, como é o caso aí dos homossexuais. Nós, algumas pessoas que dizem que representam a gente, batendo nos homossexuais, de forma, eu acho que equivocada, e criando, na verdade, uma situação para que haja uma execração do Evangelho, uma aversão pelo Evangelho. Meus irmãos, a igreja não foi chamada para pregar moralidade, não. Quem tem que pregar moralidade é o mundo, que precisa estabelecer bons relacionamentos sociais. Não que a gente não esteja preocupado com os relacionamentos sociais, mas muito mais aí importante do que estabelecer bons relacionamentos sociais no mundo que vivemos, é nós pregarmos o novo nascimento a partir da conversão, da experiência com Cristo. Deus me livre, nós chegamos aqui na igreja e começamos a pregar moralidade, trazendo uma regrinha, uma lista de regras para você cumprir, para você fazer, faça isso, não faça aquilo. Não, a igreja não foi chamada para pregar moralidade, a igreja foi chamada para reorganizar a sociedade a partir da pregação do novo nascimento. A igreja foi chamada para dizer ao pecador: você precisa ter uma experiência com Cristo, essa experiência vai mudar a sua vida, vai transformar o seu modo de pensar, o seu modo de viver.
Amém, meus irmãos? A gente não vai machucar o coração das pessoas, a gente não vai confrontar as pessoas de forma indevida, não vai criar uma situação aí de aversão pelo Evangelho. A gente vai pregar o novo nascimento, que Jesus pregou, que Paulo pregou e que outros tantos pregaram. Os irmãos estão entendendo? Então Jesus pregou esse reino. O reino é chegado. Que reino é esse? Um lugar, um estado, aliás, um estado de bênçãos presentes. Estado de bênçãos presentes. Bom, agora vamos meditar um pouco. Tem mais alguns minutos, pastor? Vamos meditar. Os irmãos me suportam ouvir mais uns 15 minutos? Olha como Jesus foi misericordioso para provar que ele é realmente o Messias, que ele era Deus, que ele era divino. Ele fez alguns milagres tremendos que só o Messias podia fazer. Aí vamos entrar aqui nessa questão da cura, nessa questão aí de prodígios. Jesus, lá no capítulo 9 do Evangelho de João, abra a sua Bíblia aí, capítulo 9 do Evangelho de João. João, capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Olha que coisa interessante. Antes de ver o cego, Jesus viu o homem, né? E a Bíblia diz que este homem era cego de nascença. No imaginário judaico, havia uma grande questão. Ele dizia o seguinte: olha, só o Messias pode curar um cego de nascença, e só o Messias pode expulsar um demônio surdo e mudo. O dia que aparecer alguém aqui nas nossas terras, os judeus diziam, que cure um cego de nascença, esse é o Messias, esse é Deus. E aí Jesus deparou-se com esse homem, um cego de nascença. E Jesus usou um método muito estranho para curar esse homem. Jesus cuspiu no chão, fez um negócio, uma meleca, um negócio nojento, passou nos olhos do camarada e disse: vai lá e lava no tanque de Siloé. Você já pensou o pastor Salmo fazendo um tipo de milagre desse aqui na Catedral da Família, esse tromarista aí? Vai ser preso no outro dia? O povo fica assustado, pastor. Jesus disse: vai lá e lava no tanque de Siloé. Durante muitos anos eu fiquei perguntando por que Jesus usou esse método tão bizarro, tão estranho. Os grandes teólogos dizem, meus irmãos, que os milagres de Jesus devem ser estudados como estudamos as parábolas, porque no arcabouço de cada milagre há uma mensagem implícita. Jesus não fazia milagres para dar show, Jesus fazia milagre produzindo uma mensagem, transmitindo uma mensagem, explícita e implícita. Quando Jesus manda aquele homem para o tanque de Siloé, Jesus sabia muito bem que era a festa dos judeus em Jerusalém. Os sacerdotes, no tempo da festa, eles pegavam água no tanque de Siloé para lavar as escadarias do templo. Então eles estavam indo e voltando lá no tanque de Siloé, colhendo água e lavando as escadarias do templo. Quando Jesus envia aquele homem para o tanque de Siloé, cego de nascença, que era conhecido e reconhecido naquela sociedade, e aquele homem lava os seus olhos no tanque de Siloé e começa a enxergar, os sacerdotes ficam assustados e perplexos, dizem: olha, ele era cego de nascença, quem o curou? Ele vai dizer: Jesus. Tremendo isso aí, não é não? Jesus. Não tem jeito que esse Jesus, então ele é o Messias mesmo, porque só o Messias pode curar um cego de nascença, eles diziam. Só o Messias. Não tinha fibras ópticas mais, nem células vivas, tudo precisava ser recriado. Aí por que Jesus usou o barro? O homem não foi feito do barro? Jesus usou a matéria-prima que foi usada lá no Éden. Jesus recorreu ao barro para provar que ele é o Senhor da criação e que ele é Deus, e ele pode fazer tudo novo, rins novos, coração novo, pulmões novos, porque ele é Deus, ele é o Senhor da criação. Agora, os judeus diziam também o seguinte: olha, demônios a gente pode expulsar. Havia muitas pessoas que expulsavam demônios nos dias de Jesus. Muitas pessoas expulsavam demônios. Aliás, meus irmãos, nos dias de Jesus, haviam mais de 12 mil pessoas que chamavam-se Jesus. Era o nome mais comum da época, era como José hoje.
Eles, na expectativa messiânica, colocavam sempre o nome de filho de Jesus, o Salvador do mundo. Esse filho nosso vai ser o Salvador, coloca o nome de Jesus. O Flávio José vai dizer que haviam mais de 12 mil homens com esse nome de Jesus. Agora, meus irmãos, Cristo só houve um. Só um. Aleluia. E ele vai provar isso com as suas obras poderosas. Eles expulsavam muitos demônios. E o judeu, ele tinha uma técnica para expulsar demônios, muito parecida com algumas igrejas hoje. Eles perguntavam o nome do demônio. Porque eles entendiam o seguinte: a gente só pode expulsar demônio a partir do conhecimento que a gente tem do nome dele. Porque se eu tenho o nome dele, eu tenho autoridade sobre ele. A ideia do jardim do Éden, quando Deus disse para Adão: coloca nome nos animais. O que Deus está dizendo? Eu estou te dando autoridade sobre eles. Então o judeu só expulsava o demônio a partir do conhecimento do nome que eles tinham do demônio. Lembra que Jesus usou algumas vezes esse método. Qual é o teu nome? Eles disseram legião. Agora os judeus diziam o seguinte: o dia que aparecer alguém nas nossas terras que expulse um demônio surdo e mudo, esse é o Messias. Ele não fala. E Jesus, meus irmãos, encontrou com um demônio surdo e mudo. O texto nos diz que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio, lembram? O menino estava caído no chão, Jesus desceu ali do monte e o pai ali chateado, e os teus discípulos não puderam expulsar. E os discípulos estavam tristes também. Por que a gente não conseguiu expulsar? Esse demônio não fala. Qual é o nome dele? A gente não sabe, a gente não consegue expulsar. Jesus chegou e expulsou os demônios na hora. O demônio na hora. Aí os discípulos ficaram assustados: Senhor, como é que expulsa essa casta de demônio surdo e mudo? Jesus disse: só com jejum e oração. Mas espera aí, não é Jesus que expulsa demônio, não é Deus, é jejum e oração? Então, qualquer monge tibetano pode expulsar demônio, ele jejua mais do que a gente, os crentes. Não é isso que Jesus está ensinando. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a partir de agora, vocês não precisam falar com demônios para expulsá-los. A partir de agora, vocês só precisam falar com o Pai. Aleluia! Vocês só precisam falar com Deus. Essa é a ideia. Então Jesus expulsa o demônio surdo e mudo. Jesus cura um cego de nascença para provar, meus irmãos, que Ele é realmente divino, que Ele é realmente Deus e que toda autoridade está sobre Ele. Ele é o cabeça de todo o principado, Ele é o cabeça de toda a potestade, Ele é o Senhor dos mortos, Ele é o Senhor dos vivos, Senhor sobre tudo e sobre todos, como disse Paulo. Você pode levantar a sua mão e exaltar a Jesus nessa manhã? Ele é poderoso para liderar a igreja. Ele é poderoso. Aliás, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o Criador da igreja. Esta igreja aqui não nasceu no Novo Testamento. Essa igreja que existe hoje, ela nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração de Deus. Essa igreja começou no coração de Deus e ela principiou-se na terra aí, no jardim. Depois, nós vemos os tropeços do homem, e Deus restaurou esta igreja através de Abraão, convidando ali aquele homem para formar uma família, uma descendência, para que essa descendência fosse abençoada. E essa descendência tornou-se no grande Israel de Deus. Esse Israel falhou na sua caminhada, na sua chamada, na sua missão. E o que Deus fez? Transferiu todos os privilégios dessa igreja para nós, os gentios. Portanto, essa igreja de Deus, de Jesus, que Ele tem o poder e a autoridade sobre ela, não nasceu no Novo Testamento, ela nasceu no coração de Deus. Nasceu no coração de Deus. Eu fico assustado hoje com alguns crentes, algumas igrejas, que querem reproduzir cultura hebraica no meio cristão. Meus irmãos, nós não temos mais nada com Israel, e nem Israel com a gente. Israel cumpriu o seu papel, entregou Jesus para nós. Para Paulo, o verdadeiro israelita agora tem que passar por Jesus. Se não passar por Jesus, ele nem pode se considerar israelita. É o que Paulo diz aos romanos. Então, não é nós que temos que aprender com os judeus agora. Os judeus é que tem que aprender com a igreja, como adora a Trindade, como adora Deus, como adora o verdadeiro Criador dos céus e da terra. Porque agora nós somos a igreja, o povo de Deus, que estamos debaixo desse governo de Jesus. Eu fui na igreja esses dias aí, e encontrei tantas bandeiras de Israel, e tantas bandeiras das tribos de Israel, e chofar de um lado, e candelabro do outro,
e tudo quanto era peças de Israel. Eu falei, pastor, isso aqui é uma sinagoga ou uma igreja de Jesus? Perguntei para ele. Eu perdi um cliente, que ele já havia me comprado uma boa bagatela lá na loja, sabe? Mas ele disse o seguinte: olha, nós estamos reproduzindo tudo de Israel, inclusive as festas de Israel. Eu falei, beleza, tira Jesus e bota Moisés também aqui nessa igreja, tira o Calvário e bota Sinai, vamos ver se vocês vão suportar. Meus irmãos, nós não temos nada a ver com Israel. Israel apresentou Cristo para nós, nós somos agora o povo de Deus, a igreja de Jesus, chamada para glorificar o nome do Senhor. Mas a gente tem que ter paciência com os irmãos ainda, tocando o chofarzinho, deixa eles, é a mesma coisa de você ver um adolescente com um skate na mão, um dia vai crescer, vai jogar o skate lá e vai caminhar só com Jesus, não é verdade? Meus irmãos, vamos continuar caminhando. Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Hoje nós estamos percebendo muitas pessoas querendo ser donos da igreja, querendo ser proprietários da igreja, principalmente nesse Brasil nosso, né? Os irmãos sabem que o colonialismo brasileiro influenciou muito no protestantismo, nessa nossa maneira de viver sociologicamente nessa pátria, né? Essa forma patrimonialista que a gente tem, né? A gente percebe até na mídia, quando vai entrevistar lá o governador do estado, eu entrevistando o governador do estado da Bahia, ele disse, olha, pode vir aqui, o estado é seu, e aqui a gente está pronto para receber vocês, o estado aqui é nosso, como se o estado fosse do governo, dele, do governador, não fosse das pessoas. Então esse regime, essa ideia patrimonialista, parece que atingiu a igreja, o protestantismo brasileiro, e a gente percebe que existem muitos líderes no Brasil hoje, das igrejas, que querem ser donos da igreja, que querem fazer da igreja uma familiocracia, que querem mandar na igreja como fosse um patrimônio pessoal. Meus irmãos, para ter igreja é complicado, porque para ter igreja precisa morrer e ressuscitar, e só Jesus entende esse negócio, viu? Quem pode ter igreja é quem é como Jesus, que morre e ressuscita ao terceiro dia. Por isso Jesus é o dono da igreja, Ele é o Senhor da igreja, Ele é o cabeça da igreja, é Ele que manda na igreja, e João vai dizer que é Ele que anda sobre os 7 castiçais, Ele está no meio da igreja, Ele tem as 7 estrelas nas mãos, os 7 pastores, os pastores estão na mão de Jesus, os líderes estão na mão de Jesus, e a sua igreja também. Aleluia, 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 porque Ele é o Senhor da igreja. Glória a Jesus. Portanto, esse Jesus poderoso em obras, Ele, Deus divino, Ele é o Senhor desta igreja, e Ele tem autoridade sobre ela, e a gente vai ver isso até nas cartas que Ele envia às 7 igrejas da Ásia. Começa dizendo, eu sou aquele que estou no meio dos 7 castiçais. O que são os castiçais? As igrejas. Eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas mãos. Quem são essas estrelas? Os pastores. Jesus tem o domínio, o controle de toda a igreja na terra. Alguém pode, aí de forma muito ousada, achar que é alguma coisa, não é nada. Quem é dono de tudo, quem é Senhor de tudo é Jesus, que está aqui nesta manhã para abençoar a minha vida e a sua vida. Amém? Quem está tratando a igreja como um bem, como um patrimônio, aí vai pagar um preço muito alto, vai ter que comparecer diante de Jesus e dizer, mas você tratou a igreja como fosse, a igreja é minha, a igreja é minha, foi eu que comprei com meu sangue, a igreja é do Senhor. Por isso esse Jesus, Ele será sempre exaltado na condição de príncipe e salvador. Eu vou ler só um texto e já vou terminando. Vamos voltar aí, Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8, essa carta tão maravilhosa, a carta mais pessoal do apóstolo Paulo. Ele está preso e ele escreve à igreja de Filipos e por conseguinte as demais igrejas. Paulo está querendo dar aqui um exemplo de humildade. Ele diz, vocês querem aprender a ser humildes? Então olha para Jesus. Aí Paulo vai nos apresentar esse famoso texto chamado pelos teólogos de a kenosis de Jesus, a condescendência de Jesus, como que Ele desce, que coisa impressionante, Ele como Deus, se condescender desta forma, se humilhar desta forma. Então esse texto chamado de texto kenótico, da condescendência
do Deus Filho, vai nos mostrar como ele vai descer, mas como ele vai ser exaltado também. Olha a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele abriu mão de todas as seus atributos de Deus. Ele assumiu a forma de servo. Olha, meus irmãos, percebam que se a gente tivesse já viu aqueles, não sei que nome que dá aquilo, quando a gente faz aqueles exames de coração, que tem aqueles eletrocardiograma, né? Vamos ver aqui esse eletrocardiograma espiritual de Jesus. Olha como é que ele vai só assim, ó, descendo. Mas depois, você vai perceber no texto que ele vai fazendo isso aqui, ó, vai só subindo. Olha só, o eletrocardiograma espiritual aqui do texto. O que ele fez? Ele não se julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, primeiro, a si mesmo se esvaziou. Depois, assumiu a forma de servo. Depois, tornou-se semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Depois, a si mesmo se humilhou. Olha que vai só descendo. Depois, tornou-se obediente até a morte. E que tipo de morte? A pior morte, a morte de cruz. Agora vamos ver que o coração aqui vai começar a funcionar, o coração espiritual. Olha só o eletrocardiograma começar a subir os seus gráficos. E vai dizer, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. O que o texto está dizendo? Ele já era exaltado antes da condescendência. Depois que ele desceu e se humilhou dessa forma, Deus o exaltou mais um pouquinho ainda. Disse, olha filho, você merece ser mais exaltado ainda. Aleluia, aleluia. E aí ele vai dizer que Deus o exaltou sobremaneira. E lhe deu, vai subindo agora o eletrocardiograma, ele deu o nome que está acima de todo nome. Para quê? Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho. Que joelhos? Os que estão nos céus, os que estão na terra, os que estão debaixo da terra, e ainda mais, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus seja louvado e exaltado para sempre, meus irmãos, na nossa vida. Aleluia, 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 aleluia. Participe da programação da Igreja Catedral da Família. De segunda a sexta-feira, às 6:30 da manhã, oração de Davi. Segunda, a partir das 14h30, Manancial Feminino, onde mulheres são restauradas e abençoadas por Deus. Segunda, a partir das 19h30, venha estudar Teologia com IBCAF, Instituto Bíblico da Catedral da Família. Terça-feira, às 19h30, venha ser um intercessor na Escola de Intercessão. Quarta-feira, às 19h30, culto de ensino da Palavra de Deus. Quinta-feira, às 20 horas, reunião dos adolescentes, Geração Daniel. Sábado, muito louvor e adoração com a juventude animada da Igreja Catedral da Família. Sábado, às 20 horas, projeto Recomeçar. E domingo, às 9 horas da manhã, participe com sua família da Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 18 horas, grande culto de celebração a Deus. A Igreja Catedral da Família disponibiliza ainda para você cursos para edificar a sua vida. MMI, Casados para Sempre. CRAU, cursos para finanças. Educando filhos à maneira de Deus. Alcançando o coração do seu adolescente. Veredas Antigas. ONI, curso para noivos. De domingo a domingo, uma programação recheada de muita alegria, unção e bênçãos de Deus. Informações 3281-4918 ou acesse o site www.catedraldafamilia.com.br.